Contando Histórias, com Henrique Dias. Olá, muito boa noite, Guarujá. Estamos ao vivo aqui pela página Guarujá na Veia com mais um Contando Histórias. E hoje, quarta-feira, dia 31 de agosto, tenho a honra e o prazer de receber a minha amiga Suzy Fernandes. Boa noite, Suzy, tudo bem? Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Preparada para a gente destrinchar aí a história da família Fernandes no Guarujá? Vamos lá. Bem, como é de praxe, Suzy, nós começamos diretamente falando da parte mais antiga da família, da geração que chegou aqui em primeiro lugar, né? Sim, ok. Então, nós vamos começar a falar aqui dos seus avós, por parte de pai, seus avós paternos, certo. O senhor Manuel e a dona Maria. O que você lembra de história de família para contar sobre o seu Manuel e a dona Maria? Então, o meu avô eu não conheci. Quando eu vim ao mundo, ele já não estava mais, né? Então, isso. Agora só minha avó. Minha avó, sim, eu convivi com ela muito, muito tempo. Era todo Natal e Ano Novo na casa dela, que era ali na padaria. Os filhos, os netos, todo mundo reunido. Família grande, né, grande, Suzy? muito grande. Ela teve 10 filhos. Certo. Então, meu avô morreu muito cedo. Então, deixou ela para cuidar de todos os filhos, sozinha. Então, ela teve algumas ajudas, tipo a dona Maria Ventura ajudou muito ela quando ela precisou. Uma pessoa que a gente tem que falar, porque eu soube... Outra família grande também. Outra, né? Família grande, então. E eu soube que quando o meu avô faleceu, ela foi uma das primeiras pessoas que ajudou minha avó. Então, ajudou muito. Então, é a gratidão que a gente tem por essas coisas, né? Sim. Então, realmente, uma família grande tem história aí para mais de metro, a família toda. Então, Suzy, pelas minhas pesquisas, sim. Nós nos conhecemos já há muito tempo, desde criança, né? Desde criança. Mas eu me dediquei nos últimos anos a pesquisar a história das famílias do Guarujá. Okay. Guarujá, entenda-se, né, para quem que está nos acompanhando, o Guarujá é Ilha de Santo Amaro, né? Uhum. Não é só o centro lá da Pitangueiras. É Vicente Carvalho, engloba o pessoal tudo. do Perequê, Guaiúba, os Caiçaras e tal. O seu Manuel, pelas minhas pesquisas, nasceu em Portugal. Sim. Veio 1907 ele veio para o Brasil. Isso. E ele ficou radicado em Santos, né, por um tempo. Isso. E depois ele veio para o Guarujá e comprou uma padaria que ficava ali na rua Mário Ribeiro, quase em frente ao Hotel Ferrareto. Isso mesmo, exatamente. Tá. Beleza. E ali ele acabou se estabelecendo, conheceu a sua avó, também portuguesa. Sim, minha avó veio em 1913. Tá. E eles se casaram em 1914. Isso mesmo. Isso. O casal, então, teve 10 filhos, 10 filhos, exatamente. Então, vamos tentar, assim, como esse bloco é de 20 minutos, vamos tentar falar, assim, alguns segundos de todos eles, né? Para muita gente conheceu. Sim, acho que alguns. Todo mundo conheceu. A família Fernandes, que atendia, né, ao público, porque era a padaria principal ali do centro. Ah, sim. Então, vamos lá. O meu pai, quando era pequeno, entregava pão de carroça. Foi a primeira padaria do Guarujá que entregava o pão em todos os lugares. Meu pai. Ele e mais alguns irmãos que entregavam junto também. Era tudo molecote. Eram todos mais ou menos da mesma idade, né? Todos molecotes, todos molecotes. Então, o primeiro, então, foi o Manuel, o seu avô chamava-se Manuel Fernandes Júnior, né? Isso. A sua avó, Maria Luísa Fernandes. Isso. Ela tem o nome dela de Portugal, se eu não me engano, é Cardoso, né? O pai dela chamava-se Eduardo Cardoso. Eduardo Cardoso, exatamente. Isso. Isso então, vamos lá. O primeiro, o mais velho, então, o primogênito da família Fernandes seria o Manuel Fernandes Neto. Neto, que é o tio Neco. Conhecido na família como Neco. Isso. Ele tem uma situação interessante. Conta pra gente, Suzy. Ele veio da guerra, ele participou da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Foi para Itália. Foi para Itália, lá ele conheceu a tia Grácia. Então se casaram. Aí depois, quando acabou a guerra, vieram para o Brasil. Isso. Aí eles vieram, ficaram um tempo em São José, que meu tio também era da aeronáutica, né? Então eles moraram lá um tempo já. E o Guarujá, na verdade, eles nunca moraram.
Eles vinham só para passeio no Guarujá. Para visitar a família. Para visitar a tudo. família, assim. Meu tio teve 5 filhos, que foi a... 4 mulheres, 4 né? mulheres. E A o Glória, último era homem, a Glória, a Laura, a Regina e a Lúcia. E o Julinho, que é o mais novo, Isso. que é o menino. Então, também era uma família grande do tio Neco. Sim, a gente sim. sempre teve muito contato desde pequeno. Eles vinham muito para o Guarujá também. O Julinho é da nossa época, né? Julinho, sim. O Julinho a gente tem contato, bastante contato. Ele é mais ou menos da nossa idade. Isso. Da nossa idade, exatamente. Aí o segundo... então o seu tio foi um dos poucos guarujaenses, né? Porque ele nascido em Guarujá. Sim. Um dos poucos guarujaenses que foi e participou da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra, ele não estava como reservista, ele estava realmente no exatamente. teatro das operações da FEB, né? Isso, A Força Expedicionária Brasileira. Isso, exatamente. E aí ele encantou-se com essa italiana Com a tia e casou-se Grácia, com ela que é encantadora e a mesmo. trouxe para o Brasil. Isso. Então nós chegamos no segundo filho, que era o Tonico. Tio Tonico. Isso. Tio Tonico. Que teve uma participação importante também com o falecimento precoce do seu avô, né? Sim, praticamente foi ele que acabou assumindo toda a parte de cuidar da família, cuidar da minha avó, né? Porque ele era o mais velho, então ele cuidou. E ajudava muito na padaria também. Padaria, e a sua avó saiu da parte dos afazeres domésticos e assumiu o negócio também, né? Também. Com o falecimento do seu avô. Ela fazia tudo. No começo foi um começo bem difícil quando meu avô faleceu, mas depois eles foram se engrenando e conseguiram. As crianças foram crescendo. Foram crescendo, todos trabalhavam ali na padaria, se eu meu não pai me engano, entregava pão, todos o eles. caçula, quando o pai morreu, o seu Manuel morreu, o caçula tinha menos de 2 anos, né? Sim, era pequeno. Imagina a batalha dessa galera, né? Então, para ela foi bem difícil, por isso que ela precisava da ajuda das pessoas também, né? Senão não conseguia manter tudo. Tá, vamos então, falamos dos 2 primeiros, depois vem a Olga. Tia Olga, ela nasceu com um problema de visão, ela era cega, e depois que meu avô faleceu, pouco tempo depois, dizem que ela ficou muito triste, que ela era muito apegada ao meu avô. Ela ficou muito triste e acabou falecendo. Muito pouco tempo depois. Ela era jovem, tinha, se eu não me engano, 20 anos. É, né? mais ou menos. Ela faleceu. Isso, bem jovem, bem jovem. E o problema, não é que eu acho que, segundo as minhas pesquisas, ela teve um problema no nascimento que causou a cegueira. Causou, né? Não sei se algum erro médico na época. Eu também não sei direito o que foi, mas mais ou menos isso. Eu sei que com a morte do meu avô ela ficou triste demais. Quem seria o número 4, Suzy? Aí depois teve a tia... Peraí, você falou... Não, seria o José Pedro? José Pedro, tio Zeca. O tio Zeca. Tio Zeca, que era dono da autoescola Jop. Isso. Que todo mundo conhece, porque a maioria tirou muita gente tem lá no documento Autoescola Jop. Autoescola Jop, ainda tem. E quem dava aula também era o tio Tonico, também era instrutor. Então, exato. E tinha a dona Romilda Fabris. Que era esposa da família Fabris, que é uma família também muito conhecida, antiga da cidade. Ele casou com ela e ela era também dona da autoescola. Então, eles todos eram instrutores ali da autoescola. Certo. Aí vem a 5ª filha, foi a Maria Luísa. Tia Luísa, que é mãe da Vera e do Paulo, que casou com o Francisco Arnaldo Jimenez. Isso. Que esse meu tio, inclusive, veio de São Paulo. Veio de São Paulo. Ele teve até uma subprefeitura aqui ele em foi, Carvalho. segundo consta na lista das eleições, ele foi vereador por 2 vezes. A primeira vez ele era suplente, só que aí o João de Souza, que era irmão do Domingos de Souza, renunciou, se afastou. Ele assumiu, né, o mandato e depois ele foi reeleito. Isso, exatamente. E aí ele foi incumbido depois, na 3ª vez que ele participou de política. Ele foi designado pelo Domingos Souza como subprefeito de Vicente Carvalho. Vicente Carvalho, isso. Se eu não me engano, vamos dizer aí que foi 56, 59 esse período aí. Ele teve participação boa na política e ele foi candidato a prefeito e perdeu para o Jaime Dage em 59. Exatamente. Por 445 votos. Exatamente, um pouquinho. Hoje não é significativo, assim. Não, naquela época... Mas naquela época, 445 votos era gigante, né? Com certeza. Naquela época, sim. Então, aí nós estamos na Maria Luísa, que teve 2 filhos e tal. Isso. Aí vamos para
O número 6. Eu não sei quem é o tal de Quincas. Conhece? Quincas, eu já ouvi falar. Ouvi falar já desse Quincas. Grande seu Quincas. Grande seu Quincas. Papai, e aí? Papai, 2 filhos, né? Eu, o Fernando. Sempre foi um pai muito presente. Casou com a também, dona Eliana. Dona Eliana, exatamente. Dona Eliana que está Que aí até veio do hoje. interior, né? Que veio do interior. Tá firme e forte. Um beijão, tia. Ela veio do interior e tá aí até hoje, 94 aninhos. Tá aí firme e forte. Firme e forte. Tá, e seu Quincas, bem, nós temos muitas fotos aqui. Eu acho Aham. que eu vou pedir para o Jailson, que é o nosso diretor técnico aqui da rádio, que faz uma parceria com a página Guarujá na Veia, a rádio Litoral Paulista, que eu recomendo, tem uma sequência de 24 horas de música, assim, um playlist super selecionado aí pelo Jailson. Jailson, podemos colocar as fotos do seu Quincas? Olha, Suzy, acompanha aqui no monitor, por favor. Já tô aí você vendo. vai narrando pra gente. Isso aí é uma foto que ele tem, eu tenho essa carteirinha dele da Federação Paulista de Futebol, porque ele foi jogador de futebol. Ele jogou no Jabaquara. Profissional. Jogou no Bragantino. Primeira divisão, viu, gente? Primeira divisão. O Jabaquara jogava, Jabaquara. era tão bom quanto o Santos naquela época. Não, e meu pai era bom no futebol. E o meu Bragantino, a mesma coisa. pai. Exatamente. Essa era uma carteirinha que ele tinha. Eu achei essa carteirinha Que da ele jogou na Federação. Seleção Paulista, né? Jogou. Aham. O que mais que nós temos aí? Isso aí também. Ele fazia parte também da Comissão Municipal de Esportes da cidade também. Uma espécie de diretor de esportes na administração do Domingos de Souza. Ele participava da parte de voleibol, tinha até um negócio de dominó lá, que eles tinham, o xadrez que ele participava. Então, ele participava de todas essas O esporte comissões. era a vida do seu Quincas, né? Totalmente. Tanto é que ele entrou no Vila Souza por isso, né? Esporte, total. Ó, a carteirinha dele... Patrimonial 001. Gente, ele foi o sócio número 9, mas o de título patrimonial número 1. Patrimonial, ele era colaborador, porque no início lá do Vila Souza, eles colocavam lona pro carnaval, né? Sim. Foi aquela pra época. Cobrir a quadra. Exatamente. Então foi lá no início, ele, o tio Baltazar, todos os irmãos aí, alguns eram engajados nessa parte. Para que o pessoal saiba, a Suzy está falando de algo aí em torno de 1950, porque o Vila Souza começou a ser construído em 48. Exatamente. Mas concluído mesmo com o telhado esportivo, que era aquele em formato de abóboda, né? Ele já foi um pouquinho mais para frente. Então, antes disso, tinha que cobrir. Isso. Aí ele tem participação em toda essa história do Vila Souza aí, geral. Tá, e o que mais que nós temos aí de fotos? Então, esse aí é do Bragantino. Quando ele jogou no Bragantino. Ele tá ali embaixo. Ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto sentado, da esquerda para a direita. Tá. Temos mais fotos. Pode pôr, pode colocar. Vamos lá. Isso aí é o terreno seco ainda, quando ele ainda tinha projetos, e ele foi corajoso porque ninguém quis participar disso. Então ele teve que correr atrás parte nova. Da parte do nova. Prédio com a piscina. Isso, ele teve que correr atrás de patrocínio sozinho, indo atrás de tudo para poder levantar o Vila Souza. Isso foi ele lá na porta, supervisionando a obra. E levantou a grana muito com as festas domingueira e carnaval, né? A domingueira é o coração do Vila Souza, porque é ela que levantou todo o dinheiro para essa obra. Ele ali todo domingo... Era muito procurado, né? Era, com certeza. Olha lá, o início da obra. Todo o Guarujá ia para lá. Com certeza. O que mais que nós temos? Tá na primeira laje aí, tá mostrando... Quando ele já estava, aí já é o esqueleto da obra toda, montada. Isso tudo, pessoal, começo da década de 80, né? Sim, 80, exatamente. Tá. E aí, o que o pessoal mais gosta? As decorações do carnaval? E o carnaval era... Isso aí já é a entrada de um dos... Tinha matinê e a parte da noite. A gente ia em todas, né? Saía de uma, já ia para outra. E era uma delícia, né? Nossa, aí são algumas decorações. Ele adorava, era a vida dele
fazer essas decorações de carnaval. Olha que coisa linda. Nossa, esse foi um dos mais bonitos. Suzy, de manhã e à tarde encontrava o seu Quincas no prédio, que ele era zelador do edifício Marulho. À noite Isso. era Vila Souza, né? Intercalava, porque ele ia muito pra lá e voltava. Aí minha mãe ficava segurando as buchas no prédio e ele ia pro Sim. Vila... A vida dele era Vila Souza. A vida dele era Vila Souza. São lindas essas decorações que ele fazia. Sim, era Nossa, tudo... não tem... Não... E era difícil, porque o teto era bem alto, sim, né? O negócio Sim, tinha que fazer cobrindo tudo. Ele tinha um pessoal já especializado nisso. que sabia ali. fazer, né? Sabia, ele sabia. Meu pai era empreendedor. Aí, à noite, a piscina, no dia da inauguração, que já colocaram o Guaraci lá, com uns nadadores. Sim, pro evento de inauguração. Isso, de inauguração. Você me falou que o mestre de obras era o seu Carlos, pai do Caride. pai do Caride, que foi vereador, né? Isso, Caride pai do Caride. Bernardino. Seu Carlos era 24 horas com o meu. Olha lá, uma foto do seu Carlos com ele abraçando, porque ele foi o braço direito do meu pai nessa obra. Durante todo esse período Com da certeza, construção. com certeza. Foi crucial. Porque nessa hora precisa realmente de gente que trabalhe junto, Trabalhe né? junto, Que é o exatamente. E ele foi parceiro, esse seu Carlos. Bastante. Temos mais algumas fotos. Do Vila acabou. É. Tá, então agora essa sequência do seu Quincas, nós vamos parar por aqui um minutinho, Ok. porque antes de terminar o bloco, e por falar em terminar o bloco, quem compartilhar essa live estará concorrendo ao Festival de Caldos do Almari, restaurante Almari. Vocês já conhecem a tradicional festa de sopas e caldos do inverno. Aproveita que essa semana ainda está frio e tá uma delícia tomar um caldinho de sopa lá. Se compartilhar, vai participar no final do programa, tá? Somente quem compartilhar essa live. Vamos continuar então? Nós paramos no seu Quincas. Quem era número 7? A dona Adélia. Tia Adélia, exatamente. A tia Adélia, que foi casada com o tio Antônio. E também tiveram 2 filhos, que foi a Luzia, que todo mundo conhece também, e o Valtinho, né? Que trabalhou na Dalquímica, todo mundo conhece também. Super popular, amigo de todo mundo. Um cara... Com certeza. Estive com ele nesse final de semana, almoçamos juntos. Que legal. Ele e a Vera, a esposa. Sim. Depois da dona Adélia... Tem o... Aí veio Augusto. Tio Augusto. Tio Augusto também, conhecido... Tio Augusto já era uma pessoa mais reclusa, não era muito sociável, mas assim. trabalhou na padaria e eu me lembro muito dele trabalhando no fliperama. Sim, no fliperama. Então ele era popular, sim. Nesse sentido, sim, é verdade. É. Mas é que ele não era muito de conversa, meu tio. Meu tio era uma pessoa mais calada. Ele fazia o que tinha que fazer, mas ele não era muito de conversa. Com a gente, sim. O pessoal que jogava no fliperama no começo dos 80, fim dos 70, vai saber quem era. Era o senhor que tomava conta do fliperama, que ficava ao lado do Periquitos. Isso, aquele exatamente. fliperama gigante. Né? Era muito grande. É isso mesmo. Era o seu Augusto, que era o gerente lá. Uhum. Depois do seu Augusto vem o seu Baltazar. Tio Baltazar, que teve 4 filhos, né? Casado com a tia Eunice, também, do Guarujá também. E teve o Hamilton, a Kátia, o Vinícius e o Vlad. E o Vlad, nossos são amigos. 4, são conhecidos por todos também, né? Todo mundo conhece essa galerinha aí. Também. Um beijo pra Kátia, pro Sérgio, que estão lá no Japão, devem estar nos assistindo. No Japão, né? Beijos. Já, e saudades. 8 da manhã lá, lá 7 sim, da manhã. 7h30 da manhã lá. Isso. E depois, o seu Baltazar, que trabalhou no Detran, né? Sim, teve despachante, também muita gente... Também trabalhava muito no Vila Souza, também. Era parceiro do meu pai. do Vila. Sim, também estava sempre lá. Sempre estavam trabalhando juntos. E carnaval. por último... Continua. Aí trabalhava sempre no carnaval também, tio Baltazar estava sempre. E por último, o tio Eduardo. Que tio Eduardo casou com a tia Vilma, né? Vilma de Barros. Isso. E os 2 eram meus padrinhos, os 2. Tio Eduardo, ele era meu padrinho, ele e a tia Vilma. Eu tinha uma relação muito boa com eles, com a tia Vilma. O Eduardo trabalhava com o quê, Suzy? O tio Eduardo trabalhou na prefeitura uma época. Ele jogava basquete. Jogava basquete. Diz que ele era um fenômeno, né? Ele jogava muito bem. O pessoal fala muito dele. Para quem não sabe... Apelido Frango. Quem ouviu falar de um frango nos anos 50, 60, era ele. Diz que o cara era um espetáculo jogando basquete. Ele e o Chico da Catarina. Diz que era um outro excelente jogador. Eu tenho agora, Suzy, que chamar um intervalo. Nós já estamos passando do tempo. Gente, para fechar esse bloco, nós estamos com o apoio também da Livraria The Books,
que por sinal me pertence. Olha. E tô com essas duas promoções. O Politinzando, que é bem época de eleição, né, Suzy? Para as pessoas que querem ter uma noção do que está acontecendo no Brasil e agora no período eleitoral. Se informar, né? Super recomendo. O Politinzando é para jovens, mas eu recomendo para qualquer idade, porque aqui tem umas dicas muito interessantes que vão dar um sinal de alerta para você em relação a muitas coisas que estão acontecendo em nosso país. Esse livro está em promoção na livraria EDBooks. Basta digitar no navegador www.edbooks.net. Vai cair diretamente lá na nossa livraria no Facebook. E o Fidel com a dele e eu com a minha. Esse é um livro que me dá muito prazer em oferecer para vocês, também num especial que está lá. Confira na EDBooks. Agora eu vou a um comercial, Suzy. Ok. 2 minutinhos. Não saiam daqui. Você não sai daqui. Eu não vou sair daqui. E vocês também não. A gente volta em 2 minutos. Apoio Cultural, Livraria EDBooks Guarujá. A história de Guarujá, fase urbana de 1890 a 1956. Essa é uma edição de luxo, com capa dura, que contém 352 páginas com 27 capítulos. E para comprar, basta entrar no www.edbooks.net. Deusa Modas. Novidades, variedades e estilo. Guarujá Center Shopping, Rua Mário Ribeiro 369, Centro. Rádio Litoral Paulista. Contando Histórias, com Henrique Dias. Estamos ao vivo novamente, segundo bloco aqui do Contando Histórias com a Suzy Fernandes. Já falamos da família Fernandes, que chegou no Guarujá em 1914. 1907. Portanto, 1907, seu avô chegou de Portugal. E de Portugal. Mas comprou a padaria em 1914. Não, foi antes. Foi antes? Foi mais ou menos 1910 que ele comprou. Ele já comprou a padaria aqui no Guarujá. Já. Então, Logo já que ele chegou. 112 anos de Guarujá, a família Fernandes. Exatamente. Ah, tem um detalhe, né, Suzy? Existem mais 2 famílias Fernandes. Tem a família da Eulália, que é do seu Tico, né? Que é a família Casado Fernandes. A Eulália foi a nossa primeira entrevistada. E tem a família do José Fernandes, que era o dono da Viação Guarujá, que virou Transitoral, que agora é City. Então, vocês são 3 famílias Fernandes só no centro. Eu não sei em Vicente de Carvalho, que às vezes tinha Pode também. ser que tenha. Então, vamos falar agora. Nós falamos dos seus avós, dos seus pais, dos seus tios, né? Sim. Vamos falar da Suzy. Vamos lá. Vamos falar um pouco da sua infância. Onde você estudou, quem foram seus... Agora, assim, vamos puxar pela sua memória afetiva, Suzy. Conta um pouquinho da sua vida aí na fase infantil. Infantil? Isso. Então, a gente já começa lá nos 7 anos, vai? Vamos lá. Porque acho que a maioria das pessoas... Você nasceu em Guarujá? Nasci no Guarujá. Nasci no Guarujá. No Santo Amaro. No Santo Amaro, exatamente. Aí a gente já vê, porque naquela época todo mundo estudava praticamente na mesma escola, né? Sim. Então todo mundo ali estudou no Raquel. Então eu lembro da minha infância toda ali pelo Raquel. Você fez o primário no Raquel? Fiz tudo, primário até o primeiro colegial. Tá. Que agora antes falava colegial, né? Agora é ensino médio. Agora é ensino médio, isso. Então eu fiz toda essa parte de estudo ali no Raquel. Então, foi ali que eu conheci todo mundo, ali que eu fui... a gente vai pegando amizade com as pessoas, né? Guarujá. Então, foi uma infância muito boa.
Eu tenho lembranças e recordações muito boas dessa minha fase. E logo no início ali, eu já morava ali perto, porque meu pai era zelador ali no edifício Marulho, então eu morava muito perto da escola. 2 quadras. 2 quadras da escola. Aí era Mas a muito dona perto. Eliana te levava? Levava. Porque ela levava o Fernandinho. Levava a pulso de manhã, porque para acordar, meu Deus. Isso é histórico, né, Suzy? Nossa, é muito terrível. Se tem alguém que gosta de dormir até meio-dia, Se deixar, 11 horas, vai. Se deixar, até hoje eu vou. Eu me lembro. Mas é porque tem que muito acordar bem. cedo, então não tem jeito. Mas era muito sacrifício para acordar de manhã e ir para a escola, era realmente complicado. Sorte que a escola era 5 minutos. 5 minutos. E minha mãe ia na orelha lá, me puxando a orelha. E o Fernando reclamando que eu atrasava tudo. E você tem a lembrança assim, dos seus primeiros professores? Quem eram? Dona Dirce. Ah, Dona Dirce foi Dona sua- Dirce foi minha primeira professora ali. mãe no- dos nossos amigos. Isso, né? do Fred. Da Beth, do da Fred, Beth, do isso, Fábio do Graça, Fernando, Exatamente, Eliane Dona e a Dirce. Heloísa. Heloísa. 6 também. No início eu lembro ali muito da Dona Dirce, que ela na parte de alfabetização foi a Dona Dirce. Aí depois foram entrando as outras Saudades professoras. da Dona Dirce, né? Dona Dirce, Saudades. saudosíssima ela, saudosíssima. Professora de milhares, acho que. Exatamente. Aí depois veio a Vilda, né, que deu aula também. Aí Marcou a geração, marcou né? a geração. A Darcy de inglês, que marcou Professora mais Darcy. ainda. Essa era do tipo que pegava no pé da gente, assim, até dizer Você chega. teve aula com a Auricélia? A Auricélia não tive. Luiz Maria? Luiz Maria, Eu óbvio. Também, com professor de cer- milhares. Não, de questionários. Decoreba de questionário. Até hoje, desenhar os mapas. desenhar os mapas, sim. O Adalto, Ah, de sim, física. ciências. Ciências. Não podia né? ver passando um avião que já, por causa da guerra, se Sim, escondia embaixo das cadeiras. Nossa, era uma farra. Era uma farra. Quem mais? O Bebeto, Bebeto, de educação Né? física. Aí a Marília, a Marília. também de educação física. Que usava também- aquele uniformezinho esportivo, né? Um branquinho. Lembra? Isso, Um conjuntinho, isso. né? Ela usava. Que era a moda dos anos 70, né? Sim, Pra quem sim. fazia esporte. É. E você, do Raquel, você aí parou. Aí eu fui para Santos, estudei no Camões, Tá. até o 3º ano. Aí depois... Fez algum curso técnico? Não, lá não. Lá não. Fiz Só concluiu? Só concluí. Aí depois eu fiz faculdade de letras no Dom Domênico. Tá. Aí me formei, aí comecei a dar aula alguns anos, aí depois me casei, né? Depois com... Nesse período. Não, me casei já há uns 30 anos, Ah, tá. 29, 30. E você deu aula o quê? Uns 10 anos, então? Ou menos? Menos, dei menos. Aí quando a Luísa nasceu, eu já parei de dar aula. Aí eu já fui indo para outros caminhos. Teve Aí- comércio também, né? Sim, O nós bar, tivemos o restaurante, restaurantes, isso, Barvalhas tivemos. Aí tivemos na frente do Santo Amaro também, ali também. E ali foi também, ficamos acho que uns 2, 3 anos com o restaurante. Tá. Aí depois entrei na área de imobiliária, na área de corretagem de imóveis. E tá até hoje. Tô até hoje. Até hoje. Entre os Bem, perrengues... apartamento para vender não falta, Não né? falta, não. Agora o mercado tá meio devagar, mas já teve muito bom. Sim. Mas é picos, né? Essa São área... altos e baixos. Altos e baixos, exatamente. Altos e baixos. E voltando então, Suzy, escola tal, o que você fez assim? Por exemplo, você fez natação, você jogou alguma Nunca coisa, fui muito de esporte. você dançou? Eu fiz natação com uma época lá no Tortuga. Tá. Uma época, mas aí depois comecei só a brincar. Nunca fui muito Não de era esporte. muito a tua praia. Não. Nunca fui muito E de dança, esportes. fez Também alguma não. coisa. Mas eu tenho uma foto reveladora sua na fanfarra. Que Não, é isso? fanfarra, assim, do Raquel. Isso. Isso, eu participava. Deixa era eu ver se o Jailson acha lá. pra gente. Tá aí? Porta-bandeira do Guarujá. Aí. Ó, Eu pessoal, disputava, eu e a Kátia. Ou às vezes era eu, às vezes era a Kátia. Mas eu tava sempre ali na linha de que frente. ano é mais ou menos isso aí pro pessoal se situar? Você tinha quantos Ai. anos aí, mais ou menos? Aí eu tinha uns 15, mais ou menos, 14. Então seria o quê? 78, 9, 78, 79, 80, por aí. por aí, tá. Mais ou menos isso.
E logo depois a fanfarra acabou, né? Se eu não me engano. Sim, Não ficou durou um muito tempo e acabou. Não teve mais. Era sensacional, né? Era sensacional. Eu Todo amava mundo isso. esperava. Eu a nunca fanfarra fui, passar. mas a gente escutava Mas de participava longe. das bagunças ali, Não, né? quando eu escutava que ela vinha, a gente saía correndo pra ir ou atrás, Era a ou melhor. acompanhando Nossa, de bicicleta. a nossa era a melhor. Que tinha, o pessoal treinava, né? Aham. Passava pela rua Mário Ribeiro. Hoje é impensável. Não, não Mas tem naquele como. tempo vinha pela Mário Ribeiro, virava na Brasil, que é a rua que eu morava, e voltava pela praia Isso. e até passava na tua porta lá Passava, também, e entrava na isso. Santo Amaro e se Exatamente. recolhia ali no Raquel. Exatamente, isso Esse mesmo. era o treino. Aham. E quem viesse de carro tinha que ir atrás Tem ali de tinha. boa. E Não, era o uma pessoal já delícia. sabia nessa época. Respeitava, né? Respeitava. Ninguém mais saía. Esperava E não tinha passar. ciclovia, não tinha... Não, A não gente tinha andava nada tudo na disso. contramão, bicicleta na calçada. Com certeza. Era uma delícia. Era gostoso, era gostoso. E o que você, assim, qual era a sua diversão, Suzy? Além de cinema e outras coisinhas, assim, o basicão, assim, o que você gostava de fazer? Olha, eu gostava muito de praia. Na época, hoje em dia já nem ligo muito pra praia, mas na época a gente Você ia gostava de ficar deitadaça lá, né? Eu gostava, adorava. Praia, mar, pra mim O Fernando não, né? Não, Fernando não. Fernando, praia era só pra jogar futebol. Isso. A Barra. Yeah. Só. Era a turma, A turma da Barra. tá até hoje. É. Ninguém chuta. O Fernandinho até joga um pouquinho ainda. Não, no- o Fernando joga toda semana, ainda mas, joga. Assim, a Barra mesmo deixou de existir, né? Sim, sim. Mas a gente tá junto até hoje. De vez em quando rola um churrasco, é bem legal. Não, é legal, sim. Então, basicamente Então era isso. praia. Boate, você era de ir em boate? Não assim? muito. Às vezes eu ia no Aquários que tinha. Ah, você pegou a época da Peguei, Aquarius. mas não era muito. Não gostava Alguma muito. outra que você se lembra, assim, da Enseada? Em Santos, eu ia muito. Ah, eu andava. Loft. Loft, Zoom. Zoom. E lá na Isso. Ilha Porchat também. Então, de vez Pirata. em quando, de vez em Tinha o quando. Pirata, Não, né? eu gostava mais da Loft da Zoom. Sim, eu sim. frequentava mais ali. Eu fiquei muitos anos só em Santos. Tá. Eu não saía muito no Guarujá. Ah, Muitos anos porque eu tinha um namorado em Santos, então eu ficava muito em Santos. Aí só depois de, sei lá, com meus 24, 25 anos que eu comecei a frequentar mais Guarujá. certo. Mas até então não, ficava muito em Santos. Gostava mais da vida de Santos do que Guarujá. O que mais você me conta, Suzy, de carnaval? Você preferia Carnaval. Vila Souza ou você dava uma escapadinha? Você chegou a pegar a época do Tortuga ou era só Não, Vila eu mesmo? não ia muito por Tortuga. Eu ia mais pro Vila Souza. Tá. Até mesmo porque meu pai estava ali, né? Então, para prestigiar ele, e também a gente aproveitava, já entrava no embalo do Vila Souza. Então, era matinê e à noite, todos os dias. Eu tenho mais fotos, Suzy. Aham. Nós vamos colocar agora, você também vai explicando um pouco pra tá. gente aí. Beleza. Tem aí, Jailson, na mão? Essa é o nascimento da minha filha, a Luísa. Fala um pouquinho da Luísa. A Luísa é uma bênção na minha vida. A Luísa está com 25 anos, já está formada em Direito, já tem o escritório dela, está morando em Portugal agora, está fazendo um mestrado lá. Ela e o atual marido dela. Falei com ela semana passada. Né? Olha. E ela tá super bem, ela tá fazendo esse curso, aí a formatura dela, eu, minha mãe e ela. Ela dia da estudou formatura, na ela- Católica. Isso, na Católica, fez na Católica, exatamente. E tá trilhando o caminho dela. Aí, ó, o Julinho, meu primo, filho do Sim, que tio nós Neco, falamos dele. É. falamos dele, a esposa, a Marina, os 2 filhos, a Mariana e o Gabriel, meu sobrinho, que você conhece muito bem, o William, Sim, que é pô, seu afilhado. Meu afilhado. Afilhado. A Jaque, a esposa, o Marcelo. Beijão, William. O Ale, Já a é papai Luísa. de 2, né? Já, então. Veio a Isis agora, tá com um mesinho a Isis. Chegou agora. É Você isso tá aí. com 2 meses? Não, um mês. né? Um mês. Fez um mês agora. Fernandinho colocou lá no grupo. Colocou? Sou vovô de novo. tal. Então. Agora tem uma menininha aí na família, um Já- bebezinho. É gostoso. Então o seu Kinka já tem 2 bisnetos. 2 Dona Eliana bisnetos. tem 2 bisnetos. 2 né? bisnetos, exatamente. E deve vir mais por aí, né? Pelo visto. Não sei não, acho que não. Não? Ela não, ela já fechou Mas a tem o fábrica. Ale ainda. O Ale sim.
Pra Tem parte a do Alê agora, Luísa. vamos esperar. A Luísa também, vamos ver. Tem que vir. É cedo ainda, é cedo. Temos que continuar. Exatamente. Suzy, eu já estou prestes a encerrar esse bloco. Beleza. O que mais que nós temos que falar aí da tua trajetória no Guarujá? O que você tem sentido da cidade? Você morou a vida toda no centro, Vida né? inteira. Só quando eu casei que eu morei na Enseada. Sim. Mas era ali na primeira rua, praticamente. Não, era lá no final. Não, Era terrível passando quando eu o morei. fórum ali, não era Santa Maria que você Santa morava? Maria, exatamente. Mas ali, nossa, ali na época que eu morei, pra mim não foi legal. Fora de mão. Não, e eu também fui assaltada várias vezes ali. Naquela época? Aquela molecadinha de bicicleta. Eu às vezes ia a pé até o Jumbão ali, o mercado. Quando voltava Sim, já... já Ai, tinha, meu Deus, ali era isso mesmo. terrível aquela molecadinha. Então ali eu não tenho muito boas lembranças, não. Então vamos voltar para o centro. Vamos voltar pro centro. Apesar que o centro também, né? Todo lugar hoje em dia a gente tem um certo Tem perigo. que ter cuidado. Tem que ter cuidado em todo lugar. Você não pode Infelizmente, é uma ostentar situação- nada, você não pode mostrar o celular, porque sabe como é que é? E você chegou a ver aquelas senhoras paulistanas elegantes? Muito, eu que morava na frente da... saíam dos prédios no para ir calçadão. jantar ou ir até o cassino. Não, e cassino, né? as mulheres né? todas com muitas joias, Lembra, né? bolsas, casacos, roupas assim, elegantérrimas. Inimaginável hoje, né? Não, Suzy? nunca as mulheres... A gente mesmo, era meia-noite, 1h, você podia estar na rua e nunca teve perigo. Nunca. Por isso que o pessoal fala assim da Pérola do Atlântico, Pérola do né? Atlântico, Hoje é só o exatamente. nome, mas naquele tempo era de fato, né? A Pérola do Atlântico. Sim, Era com uma certeza. cidade que possibilitava assim um lazer sem nenhum tipo de receio. As pessoas tinham uma vida muito tranquila. Não, né? com certeza. Hoje em dia E você não nós tem mais ainda, né, Suzy? Porque durante o ano todo o Guarujá era nosso, né? A gente ficava Exatamente. muito à vontade. No prédio que seu pai era zelador. Nossa, era e uma no prédio beleza. que meu pai era zelador, não morava ninguém. Nada, era só a gente. Então a gente ficava lá verdade. 8, 9 meses, 10 meses por ano, vivendo assim, numa situação bem confortável. Aham. Né? E na temporada já não. Na Tranquilo. temporada o bicho pegava. Não, temporada né? realmente já era mais Temporada, complicado. o prédio ficava com 80, 90% Muita da capacidade. gente. É verdade. Mas era legal, né, Suzy? Os nossos amigos também de uma São época Paulo, muito que a gente boa. fazia amizade. Nossa, e amizades que a gente tem até hoje. Sim, sim. Tipo, eu cultivo muitas daquelas amizades daquele tempo que até hoje eu converso. Aí não tem mais a mesma frequência, Claro. né? Mas a gente ainda conversa, a gente ainda se fala, pergunta como tá. Aniversário sempre se cumprimentando. Mas foi uma época muito boa do Guarujá. Muito boa. Bem, Saudades. Eu também tenho muita saudade disso. Uhum. Graças a Deus estou trabalhando com história, porque aí eu também mato... Você vai revendo tudo, né? A gente vai passando por isso todos os dias. Sim. É bem prazeroso. Eu sou saudosista, sim, não tenho nenhum receio em dizer isso. Com certeza. Gosto e estou resgatando a história do Guarujá. É E por isso falar aí. nisso, história do Guarujá, nós vamos voltar agora a mais um bloco comercial. Nós temos, não se esqueçam, quem compartilhar essa live vai concorrer ao Festival de Sopas e Caldos do restaurante Almari, tá bom? Então, é a última oportunidade de vocês. Senta o dedo aí, compartilha, que daqui a pouco a Suzy vai escolher entre as pessoas que estão fazendo o compartilhamento da nossa live. A gente volta já para o terceiro e último bloco do Contando Histórias com Suzy Fernandes. Até lá. Apoio Cultural, Livraria Edebooks Guarujá. Já está à venda o livro Guarujazando. Guarujazando. Entre histórias, contos, crônicas, causos e mais, o Henrique conta como foi a passagem dele pelo Guarujá nos últimos 60 anos. E para comprar, basta entrar no www.edebooks.net. Deusa Modas. Novidades, variedades e estilo. Guarujá Center Shopping, Rua Mário Ribeiro 369, Centro.
Rádio Litoral Paulista. Contando Histórias, com Henrique Dias. Voltando novamente com vocês no Contando Histórias, terceiro e último bloco, hoje recebendo aqui a minha amiga de muito tempo, é a minha irmã. Sim. Minha irmã, com certeza. Suzy Fernandes, filha do meu saudoso senhor Quincas e a dona Eliana. Massagista também, nem falamos. Vamos falar disso, a vamos parte falar mais disso. importante. Deixa eu só dar uns 3 recadinhos. Isso. Nós vamos, não esqueça de me cobrar do esqueça. seu Quincas das massagens. Com certeza. Gente, como vocês sabem, muitos de vocês sabem, nós estamos à frente do SEDOM. É um projeto de resgate e preservação da história do Guarujá. O SEDOM é uma entidade privada, ela tem um quadro de sócios e nós começamos com essa entidade oficialmente a partir do último dia 22 de fevereiro. Então, ela já tem 6 meses. E estamos agora com um dos projetos mais importantes do SEDOM, Suzy. Lançamos essa semana o concurso literário histórico infanto-juvenil. Como é que vai funcionar? Nós vamos pegar crianças de 10, 11, 12 e 13 anos. São 2 categorias, 10 e 11 anos, 12 e 13. O tema é Conte a História da Sua Família em Guarujá. Os primeiros lugares vão receber um tablet de cada categoria, tá? A categoria 10 e 11 anos e 12 e 13. Ganharão um tablet, um troféu e a medalha de ouro. Os segundos lugares vão receber uma bicicleta e a medalha de prata. Os terceiros lugares, um skate e a medalha de bronze. E do 4º ao 10º lugar, a medalha de honra ao mérito. Para conhecer mais, vocês estão vendo o cartaz do evento. Para conhecer mais detalhes, entre nas páginas do SEDOM, no Instagram e no Facebook, e procurem na pesquisa concurso literário, tá bom? Ou concurso de literatura, vai aparecer lá. E aí tem as regrinhas bem fácil, bem simples. Inscreva o seu filho, inscreva o seu neto, que estejam matriculados em qualquer escola da cidade de Guarujá e Vicente Carvalho, que é o distrito da cidade de Guarujá. Tanto escolas públicas como escolas particulares. O meu segundo recado é outra coisa que eu tenho muito prazer em falar. Nós estamos fazendo amanhã no restaurante bar Roots Bar, lá da rua Rio de Janeiro, a avant-première do nosso próximo documentário. Esse documentário foi produzido pelo SEDOM. Nós conseguimos todos os apoiadores culturais para realizar esse projeto. E é um projeto que tem um filme de 9 minutos, vai mostrar muitos detalhes de como era o Guarujá na década de 1930. Então, esse evento é aberto para qualquer pessoa, tem que fazer reserva. Pode olhar no cartaz, tem a reserva. Eu recomendo que reserve. Lá tem capacidade para mais de 150 pessoas. Mas é sempre bom deixar tudo bonitinho, um lugar cômodo, ali tem um telão. E nós vamos fazer, então, amanhã, a partir das 19 horas, lá no Roots, o lançamento, a avant-première, primeira mão desse vídeo, não foi assistido por ninguém, e só na sexta-feira que ele vai para as nossas mídias sociais. E o terceiro e último recado, ainda tem, gente, pelo amor de Deus, para o SEDOM fazer tudo isso que eu falei, ele precisa ter um certo recurso econômico, financeiro, um projetinho aí de angariar condições para realizar esses projetos. Nós precisamos de patrocínio, tá? Não existe almoço grátis. O SEDOM não tem nenhum vínculo de receber verbas públicas. Então, é um dever nosso, assim, de guarujaense, que sempre cobrou a existência de uma instituição de resgate da nossa história, agora ele existe. Mas, então, quando você puder, ajude-nos. Nós estamos fazendo uma rifa, que é o quadro que vocês estão vendo agora aqui na tela. É o quadro do Cassino Novo, 50 por 70 a óleo. A ganhadora ou ganhador desse quadro fica com essa bela obra pintada pela Nanda Stephanie. E o SEDOM vai ganhar uma cópia idêntica para o seu acervo. Ou seja, você, além de tentar a sorte de ganhar esse quadro, você está ajudando o SEDOM a aumentar o seu acervo, que em breve faremos uma exposição também do nosso acervo, já com mais de 100 itens, tá? Eu termino por aqui com esses recados e vou voltar aqui com a Suzy para falar agora da fase que o seu Quincas teve durante muitos e muitos anos. Ele tinha um conhecimento
que era assim reconhecido por vários munícipes, várias pessoas do Guarujá, que ele conhecia de massagem, né, Suzy? Conta pra gente alguma passagem Então, especial sobre isso. O meu pai, ele teve essa instrução de massagem que ele aprendeu, foi com um japonês na época, e tem algo assim meio que espiritual ali. Era uma coisa assim que ele se concentrava muito. Uma intuição? Mais ou menos, ele se concentrava muito nessas massagens e tudo que ele fazia era com muito empenho no sentido espiritual. Ele fazia várias tipos de, não diria orações, mas coisas positivas, que ele sempre mentalizava coisas positivas, sempre que ele estava com alguém ali na massagem. E esse japonês ensinou para ele. E uma coisa que ele pegou foi que nunca cobrou nada de ninguém. Exatamente. A vida inteira ele fez massagem. Eu sei que entrava na minha casa milhares de pessoas. Ele fazia até no escritório do prédio. Sim, Tinha sim. um escritorinho ali, sala. na sala às vezes, mas no escritorinho do prédio. Também, Então ele ficar fazia uma coisa mais reservada. Exatamente. O maior público dele era aos domingos, quando tinha o jogo da Barra. Sempre tinha um. Eu fui um deles. Sempre tinha um que se machucava no jogo e chegava lá chorando pro meu pai e ele consertava. Ele ia consertando todo mundo. Era impressionante. Realmente As ele pessoas dava chegavam jeito. lá tortas Aham. e eles saíam. Não era fácil. Não, Porque não. a gente escutava Os gritos. os gritos. Muitos gritavam. E às vezes Mas ele tinha que pegar pessoas resolvia, maiores do que ele. Porque ele dava aqueles trancos. Isso. Ele pegava. Quantas vezes ele pegou pessoas muito maiores do que ele para dar o tranco? E ele conseguia. Ele conseguia sempre fazer. E ele fazia massagem em pessoas até conhecidas no meio de televisão. Eu lembro que eu fui com ele uma vez, ele fez no marido da Rita Lee. O Roberto de Carvalho. Roberto de Carvalho. Eles vinham muito no Guarujá. Isso, então. Eu fui com ele no hotel, a gente ficou na suíte, ficou na parte de baixo, aí ele até mandaram servir sorvete pra gente, enquanto isso meu pai subiu para fazer massagem nele. Foi umas 2 vezes. Aquele tenista, o Boris Becker, também, Sim, quando veio pra cá. Número 1, né? Então, ele foi no Casagrande também fazer massagem nele. E quem foi em casa algumas vezes, o Luciano do Vale. Ah, sim, sim. Foi algumas vezes em casa também. Ele chegou aí até na minha casa da Vila Maia, quando eu morava na Vila Maia. Ele ia no prédio, quando meu pai foi pro prédio, depois para casa, ele foi na casa. Na Raul Ricardo de Barros. Isso, na Raul Ricardo de Barros, exatamente. Então, era o dia inteiro gente fazendo massagem. A profissão dele era mais ali do que no prédio mesmo, porque ele conciliava muito as coisas. Mas ele fez massagem em muita gente, muita gente. O seu Quincas tinha esse dom. Era um dom, né? Era um dom. Por isso que eu falo que é algo espiritual, porque isso era um dom dele, uma coisa que ele tinha que... a mão dele era uma mão mágica. Exatamente. Era uma mão mágica. E qual é a outra coisa que marcou muito o seu Quincas? Vamos ver se você tá pensando o que eu tô pensando. Você tá falando do licor de banana? Puta, licor de banana! Suzy, 1 minuto para falar do licor de banana, bom. porque nós vamos abrir para os comentários. Então tá, ele aprendeu a fazer esse licor de banana. Lembra quando tinha aquele restaurante Castelinho? Castelinho. Lembra? Então, a gente ia muito ali, todo fim de semana quase. E tinha um maître ali que ensinou ele. E ele Deu pegou, a receita e tal. deu a receita, ele pegou, começou a fazer. E deu certo. Ele fazia com banana, fazia com laranjinha, aquelas laranjinhas pequenininhas. Sim, Fazia com várias frutas. Não, mas o de banana era o de banana era o carro-chefe. Era o concurso. Maravilhoso. Era Minha mãe sabe sensacional. fazer. É que minha mãe não gosta muito, mas ela sabe fazer, ela aprendeu. Mas realmente foi muito famoso. Dá muito esse licor. trabalho. Dá trabalho. Mais de 15 dias. Eu via o seu pai fazer. Mais de 15 dias fazendo. Eu vi ele fazendo. Tinha que ficar curtindo. São várias etapas. Várias etapas, exatamente. Porque as pessoas têm que lembrar que o Guarujá era um exportador de bananas, né? Uhum. E isso também, depois foi lá, muitos daqui foram para o litoral sul, né? Porque aí ficou mais barato ter as terras lá do que ter aqui no Guarujá, que os sítios viraram bairros, né? Vários sítios aqui de Vicente Carvalho tornaram-se bairros e eram produtores de banana, né? Aqui, Paicará, Estuário, tudo aqui era da Banáurea e outras empresas, né? Isso.
Suzy, chegamos agora ao ponto que a gente vai abrir para os comentários. Eu vou perguntar para a Jéssica, que está nos auxiliando hoje, e para o Jailson. Temos comentários? Henrique, a gente tem bastante comentário aqui, bastante gente parabenizando a live. André Aparecida Garrido tá dando boa noite para vocês. Boa noite, André. Boa noite. Walter Pereira da Costa. Ô, Valtinho. Henrique, você sabe mais do que nós. Valtinho, eu tô nisso agora, já tem 10 anos, cara. Alguma coisa eu tô aprendendo. Um forte abraço e até breve, né? Em breve a gente vai se encontrar de novo lá no Almari. Luísa Fernandes, Henrique, está Minha de filha. parabéns. Ô, Luísa, Luizinha beijão. De Portugal, essa, hein? Essa audiência internacional. Um beijão, tá? Sou seu fã. Henrique, você está de parabéns, estudou direitinho, sabe muito. Odilon Duarte Júnior. Boa noite, Suzy e Henrique. Boa noite, Odilon. Tudo bem? Eulália Fernandes. Ô, querida Eulália, tudo bom? Falei de você agora há pouco. Senhor Quincas, muito amigo do meu pai, ela comentou. Sem dúvida. Seu Tico, né? Sim, com certeza. Leandro Arcângelo. Ô, Leandro, olha, vai esquentando os tamborins aí, hein? Tá? Já falou com seu pai, a gente está torcendo para a recuperação de vocês aí. E assim que puder, entre em contato que o lugar de vocês aqui já está sendo preparado pela Suzy. Ele comentou, boa noite, Vila Souza, show de bola. É isso aí, grande Vila. Eulália Fernandes, novamente, participei deste carnaval no Vila com lona de circo. E olha, viu, na época da lona ela Preciso participou. saber o ano, depois você me manda lá me manda no privado. Paulo Salda, seu Quincas foi uma pessoa muito importante para mim, convivemos muito no Vila. Acompanhei toda a construção do prédio novo. Um grande abraço, Suzy. Obrigada, grande Paulinho, grande. já deu entrevista aqui também, e é justamente contemporâneo. Rosana Marques deixou um comentário para você, dizendo que vocês são uma bênção. Ô, Rosana, beijão, obrigado. Odilon Duarte Júnior está perguntando por que Vila Souza? Você responde? Não lembro. Ó, Vila Souza, Você lembra? porque, Odilon, ali, a 70, 80 metros do Clube Vila Souza, existe a Vila Souza, que hoje foi tomada por prédios. E é onde está situado agora um point noturno, que é o Vila da Bica. Então, o seu Antônio de Souza, que foi homenageado com o nome da rua, que era Rua Jabaquara, aquele trecho da Leomil até a praia era Rua Jabaquara. Ele passou a redenominaram para Antônio de Souza, né? Que era o pai do ex-prefeito Domingos de Souza. A Vila Souza, então, por essa proximidade ali, foi concedido o nome do Vila Souza. E também tem, como complemento dessa história, que aquele terreno pertencia a um loteamento feito pelo senhor Amauri de Souza, que era neto do senhor Antônio de Souza. E como ele abriu mão daquela esquina toda onde está o Vila Souza, fizeram essa homenagem aí ao nome Vila Souza. Beleza. Kátia Romero Fernandes Yamaguchi. Olha, do Japão. Aqui, assistindo direto do Japão. Olha que legal. Beijo. Portugal, Japão, Saudade, família prima. Fernandes, Aí, internacional. saudade. Beijão, Kátia, e um abração, Beijo. Sérgio. Tem o Sérgio também, ó. Sérgio da Kátia Yamaguchi Oi. também deixou um comentário. Assistindo um pouco antes de começar a trabalhar direto do Japão. Saudade de vocês. Saudade, beijo. Saudades de a gente trocar aqueles passes no meio de campo, hein, Sérgio? Leandro Arcângelo, Dona Dirce, pessoa maravilhosa, foi minha Nossa, vizinha. Dona Dirce. Sim, sem dúvida. Sem Saudades dúvida. da Dona Dirce. Yasmin Silva, Henrique Dias, gosto muito de você, parabéns pelo programa. Yasmin, a vovó da Yasmin, também tenho grande admiração por vocês, tá bom? Eulália Fernandes tá dizendo aqui que sente saudade da massagem do seu Quincas. Que a massagem dele era excelente. Doeu muito. É porque dava resultado, né? Dava, com certeza. Regina Fernandes dando boa noite também. Regina Fernandes é a irmã do Julinho, de São Sim. José dos Campos. Olha, estamos Aí, as beijo, fronteiras hoje as fronteiras do olha Contando aí. História Tá indo. foram embora. Beatriz Leon Salles Leite. Boa noite a todos, muito interessante. Devia ser muito bom esse licor de banana. Ai, você não Beatriz, faz ideias. em breve teremos novidades. Vou mandar minha mãe fazer. Exatamente, eu vou pressionar a dona pressionar minha Eliana. mãe a fazer. Exatamente.
Maria Luísa Pereira da Costa. Maria Luísa, Luzia. Parabéns. Maria Luzia, isso. Maria Isso, a Luzia, Pereira irmã da do Costa. Valtinho. Luzia, um beijão, Primo. saudades. Beijinho. Tá dando parabéns para vocês pelo programa. Encerramos os comentários, Henrique. Olha, então, muito obrigado a todos que participaram. Sabe quem tá me ligando? O Cri-Cri. Ah, o Cri-Cri. Eu vou dar um puxão de orelha, ele não tá assistindo a live. Então, é que eu pedi um favor para ele, acho que é isso que ele tá me atendendo aqui, Tá que certo. é o telefone de um futuro... E ele não futuro recebeu o entrevist- link. Um futuro entrevistado. Não, talvez ele tenha recebido sim. Não sei, vou verificar. Eu não mandei. Ah, tá. Que ele tá em um dos grupos que eu estou do WhatsApp. Ah, tá. Mas é que ele deve estar em processo de sair do trabalho agora, né? Então deve ter mensagem pra caramba, fim de dia, essas coisas. Sim, com certeza. Gente, vamos então como hoje eu não posso passar do horário, eu tive um compromisso, me comprometi com a Suzy de encerrar exatamente às 8 horas. Nós vamos já fazer o sorteio do Festival de Caldos e Sopas do restaurante Almari. Então agora nós temos que saber se alguém cumpriu o que é determinado pela nossa produção, que é compartilhar essa live. Temos alguém que fez isso? Henrique, a gente teve 9 compartilhamentos. 9. Então, Suzy, você vai escolher o número de 1 a 9 e Tá. o Jailson vai ler ali na listinha dele, que é secreta, quem ganhou. Posso falar? Pode. Número 7. Número 7, quem compartilhou a live vai concorrer. Vai concorrer não, né? Já ganhou, né? Já ganhou. A Noite de Caldos do Almari é o Leandro Arcângelo. Opa, Olá, aí, Leandro. Parabéns, viu? Eu te Parabéns. mando pelo e-mail a confirmação para que o seu nome vai para a lista lá. É só se identificar no Almari como ganhador do Festival de Caldos e Sopas. A partir de amanhã, tá bom? Hoje já não dá mais tempo. É isso aí. E estamos chegando ao final, Suzy. Estamos. Deixa eu só vender mais um pouquinho aqui o meu Isso aí. livro. Gente, só fechando aqui, eu tenho mais 30 segundos. Politizando, para você que quer saber um pouco mais de política, esse livro demorou para ser produzido cerca de 6 anos. A gente deixou ele pequeno, assim, da maneira mais simples e objetiva possível, um texto leve. Foi bem trabalhado o texto para as pessoas realmente terem uma compreensão do mundo da política. Não dá para viver nesse planeta Terra sem conhecer política. Se você não participar da política, alguém vai participar no seu lugar. Se você chegar num restaurante e não puder fazer a opção do seu pedido, eu quero comer isso, 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 vão trazer uma comida pronta e você vai ter que comer aquilo. A política é exatamente assim. Fidel com a dele e eu com a minha. Anos 80, quem viveu nessa época vai ter assim, vai ter muita interação com esse livro, tem partes assim bem interessantes, coisas que aconteceram. É uma autobiografia parcial e é o livro que me transformou em escritor. Gosto muito de ouvir as críticas das pessoas sobre esse livro, que são sempre muito interessantes e realmente me deixam alegre, por um lado, pelo reconhecimento, e me emociona porque foi uma fase bem forte na minha vida. E quem quiser saber, tem como entrar www.edbooks.net www.edbooks.net. Gente, eu agora me despeço de vocês e vou passar a palavra para a Suzy e fechar o programa. Então, da minha parte, meu muito obrigado. Boa noite e até a próxima semana. Suzy, é com você. Gente, obrigada por vocês estarem aí, ouvirem a gente e participem. O pessoal do Guarujá vem aqui para poder contar suas histórias, para a gente ir se inteirando da vida de cada um, né? É bem interessante isso. Então, eu quero desejar uma boa noite para vocês e fiquem com Deus, tá bom? Gente, esqueci o último recadinho. Último recadinho, peraí. Um beijo, Dona Isabel. Parabéns pelo seu aniversário. Dona Isabel! Um beijão no seu coração. Nossa, muitas felicidades. Você é pessoa sua vizinha. Muito Sua vizinha. Muito especial. Amo a Dona Isabel. Então a gente vai Parabéns, fechar parabéns. aqui mandando um beijão, felicidades da minha parte e da Suzy Da para a minha senhora, também, tá bom? adoro ela. Até Parabéns. mais, gente. Muito obrigado. Beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Contando Histórias com Henrique Dias.